e sim com a mente, na maioria das vezes, milenar e nada infantil. Essa ocorrência não é normal. Acontece pela grande plasticidade desse corpo mediador e tem relação com o poder mental da individualidade espiritual em questão que, em desequilíbrio, estabelece uma forte imposição vibratória que o fará materializar no corpo astral aquilo que deseja ardentemente. Pergunta: existe algum mal em se receber mensagens mediúnicas psicografadas ou psicofonadas na sua própria casa quando se ora ou se faz meditação? Ramatiz: quando estás em profundo relaxamento e entrais em estado meditativo, vosso corpo astral encontra-se projetado alguns centímetros acima do corpo físico, podendo chegar a grandes distâncias naqueles seres para os quais o desprendimento das coisas materiais já é um modo de ser e um estado de consciência. Nessas ocasiões, o intercâmbio com o lado de cá se facilita pela onda mental em que o homem se encontra, havendo um ajustamento de frequência com os espíritos comunicantes. Essa situação sempre ocorreu na humanidade, inconsciente ou conscientemente, independendo do que se faça uma psicografia ou psicofonia, que nada mais são que formas de exteriorizar essas comunicações recebidas pelos iniciados em todos os tempos. O mecanismo de sintonia e frequência que acompanha o intercâmbio com o além é resultado dos pensamentos e das intenções que vos movem no recebimento das mensagens mediúnicas. Sendo assim, a possibilidade de haver algum mal no ato de psicografar ou psicofonar em vossa residência está em vós e não nos espíritos do lado de cá. Repetindo, afirmamos que o dínamo que produz a corrente contínua do bem ou do mal que retomará ao emissor por um efeito de compensação se encontra em vossa casa mental e independe do local onde exercitais os vossos dons. Certo está que se recomenda disciplina no intercâmbio, de preferência com horário adrede combinado com o além, moral elevada e amor ao próximo interiorizado. Os hipócritas se mostram santos no dia do passe ou da orientação psicografada no centro, mas, nos demais dias, são ardilosos conquistadores das coisas mundanas. Nota do autor: as chamadas puxadas na Umbanda referem-se aos resgates de espíritos sofredores no umbral inferior. O transporte seria o deslocamento dessas entidades até o grupo mediúnico. A passagem é a manifestação ou contato fluídico nos médiuns dessas entidades resgatadas. Posteriormente se completa o transporte por meio de seus deslocamentos para os hospitais do astral sob a responsabilidade das falanges espirituais umbandistas, geralmente ficando esses irmãos em tratamento pejo grande agrupamento do Oriente, médicos, de uma maneira geral, hindus, persas, etíopes, árabes e chineses. Alteram-se as palavras e a sonoridade já nos pode causar espanto e incompreensão, mas o significado das atividades espirituais que esses termos de Umbanda, estranhos para outros labores espiritualistas, retratam não tem diferença para a espiritualidade nas diversas frentes abertas do mediunismo que alenta, socorre e ampara em nome de palavras universais e crísticas de solidariedade e tolerância fraterna, verdadeiramente insubstituíveis em todas as doutrinas, religiões e crenças que conhecemos na Terra, que são o amor, o perdão e a caridade. Aversão a outros credos, religiões e raças. De forma nenhuma podemos maldizer nenhuma religião. A base das religiões é a crença que o homem é quem manipula o entendimento dos menos vigilantes. As suas determinações sempre são voltadas aos seus interesses e conveniências, desnivelando o verdadeiro significado de uma doutrina e seus sagrados princípios. Todas as religiões têm sua razão de existir no seio da humanidade. O principal objetivo das religiões podemos dizer que são os 2 primeiros sagrados mandamentos bíblicos, resumidos por Jesus, que são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Bem ensinados e seguidos,
dariam paz e concórdia coletiva aos fiéis. Se temos Deus como nosso Pai, somos todos irmãos, e uma das principais divergências religiosas que vigora na sociedade atual é o preconceito que obstina os seres humanos, mesmo os portadores de imensa bagagem religiosa, e principalmente eles, a cultivar aversão a outros credos, a outras religiões, raça ou cor de pele, esquecendo-se eles de que o amor ao Pai Celeste é o mesmo para todos os seres vivos, não importando a Deus qual o escalão religioso ou político do homem mais nobre, nem a ignorância, a instrução ou cultura de valores que outro possa ter. O aspecto mais essencial é o apreço, a consideração, a estima e o tratamento que um se dispensa ao seu semelhante, independente de seu credo religioso ou raça. Serão inúteis todos os gritos de louvores aos céus se dispensamos. Criticamos um irmão por ele crer nisso ou naquilo, por ele ser desse ou daquele jeito, ter esta ou aquela cultura. Irmãos não são somente aqueles que cultivam as mesmas opiniões religiosas ou ainda aqueles que possuem a mesma cor de pele. Irmãos somos todos nós que tivemos origem, que fomos criados, feitos, soprados pelo único Se Supremo e Criador de todas as coisas, que muitos denominam Deus. Mesmo o homem incrédulo em Deus deve ser respeitado por nós, pois o próprio Deus o respeita, deixando-o agir de livre arbítrio até que, por vontade própria, volte ao seu seio. Além do que, se acreditarmos que Deus é nosso Pai, se maltratarmos, subjugarmos, criticarmos ou intoleramos qualquer irmão, estaremos criticando o Criador dessa criatura, que é Deus. Os louvores ao Pai Divino devem ser feitos diariamente, ressaltando tudo o que Ele criou, bendizendo todas as criaturas. Nada do que fizermos escapa aos olhos de Deus. Ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Texto extraído do livro O Brilho da Verdade, pelo Espírito Shelida, psicografado por Eliana Machado Coelho, editora Panorama. Fim.